Você sabia que a Terra ainda guarda muitos mistérios que desafiam a ciência? Imagine ver uma verdadeira tempestade de relâmpagos que dura horas ou um fogo girando como um tornado. Prepare-se para ser surpreendido com os fenômenos naturais mais incríveis que você jamais imaginou. Fique até o final, porque a última surpresa vai te deixar sem palavras. Os firenados, ou vórtices de fogo, são uma das manifestações mais impressionantes e perigosas da natureza. Esses fenômenos ocorrem quando o calor intenso de um incêndio florestal cria correntes de ar tão fortes que giram, formando um tornado de fogo. Ele pode se estender por centenas de metros de altura e viajar por grandes distâncias, espalhando fogo ainda mais rápido. O calor de um firenado pode ultrapassar os 1000 graus Celsius, o que o torna capaz de incinerar quase tudo em seu caminho. Esses tornados de fogo foram documentados desde o século XIX, mas só recentemente começaram a ser compreendidos em maior profundidade. Em 2018, durante um incêndio florestal na Califórnia, um firenado foi registrado com uma intensidade tão grande que foi comparado a um pequeno furacão de fogo. É tão raro que cientistas ainda estudam como exatamente esses vórtices se formam, já que eles exigem condições específicas de vento, temperatura e umidade. Esse fenômeno também levanta preocupações sobre as mudanças climáticas, pois o aumento da temperatura global pode tornar mais comuns tais eventos, colocando em risco as comunidades e a fauna local. O halo 22 graus é um fenômeno óptico natural que cria um círculo luminoso ao redor do Sol ou da Lua. Esse halo ocorre quando a luz atravessa cristais de gelo nas nuvens cirrostratus, localizadas a grandes altitudes, geralmente acima de 5.000 metros. A refração da luz nesses cristais, que tem formato prismático, faz com que ela se curve em um ângulo fixo de 22 graus, criando o halo visível. Esse fenômeno é mais comum em regiões de clima frio, como áreas polares e de alta montanha, onde as nuvens de cristais de gelo são mais frequentes. O halo 22 graus aparece como um círculo claro ou prateado ao redor do Sol ou da Lua, e em algumas ocasiões, pode apresentar bordas avermelhadas ou azuladas, especialmente quando o Sol está mais baixo no céu. Esse fenômeno é frequentemente associado a mudanças climáticas, como a aproximação de frentes frias ou tempestades, servindo como um sinal para os meteorologistas. O halo 22 graus tem fascinado cientistas e observadores do céu por séculos. Sua beleza e as condições únicas necessárias para sua formação continuam a impressionar e surpreender aqueles que têm a sorte de testemunhá-lo. O relâmpago de Catatumbo é considerado o maior e mais frequente campo de relâmpagos do mundo. Ele ocorre sobre o Lago de Maracaibo, na Venezuela, e é responsável por aproximadamente 250 noites de tempestades elétricas intensas por ano. A característica única deste fenômeno é a sua regularidade e intensidade. Durante as tempestades, centenas de relâmpagos podem ocorrer a cada minuto, iluminando o céu como um espetáculo natural impressionante. O fenômeno acontece devido à interação de ventos úmidos com as montanhas e o lago, criando um ambiente perfeito para a formação de tempestades intensas. O nome Catatumbo vem do rio que corta a região e onde as tormentas se concentram. Os habitantes locais dizem que, durante a noite, o céu se transforma em um espetáculo de luzes tão brilhante que parece de dia. Para os cientistas, o relâmpago de Catatumbo oferece uma oportunidade única para estudar a formação de tempestades e as condições meteorológicas extremas. Há também histórias interessantes sobre o relâmpago de Catatumbo, como a de um marinheiro que, navegando na região, relatou que ele usava os relâmpagos como uma espécie de bússola natural para orientações noturnas. O relâmpago bola é um dos fenômenos mais misteriosos e raros da natureza. Trata-se de uma esfera brilhante, geralmente do tamanho de uma bola de tênis ou maior, que aparece durante tempestades elétricas. O relâmpago bola pode flutuar no ar, se mover lentamente, e às vezes explode ou desaparece sem deixar vestígios. O primeiro registro documentado do fenômeno foi feito na China no século XVI, mas os cientistas ainda não conseguem explicar sua origem com precisão. Existem várias teorias sobre como o relâmpago bola se forma, desde a interação de campos magnéticos até reações químicas no ar.
O mais curioso é que ele parece ser uma manifestação de energia elétrica que não se comporta como os outros tipos de relâmpagos, que são rápidos e lineares. Há histórias fascinantes sobre o relâmpago bola, incluindo relatos de pessoas que o viram flutuando em suas casas ou até mesmo entrando através de janelas. Em alguns casos, os sobreviventes relatam um cheiro estranho de ozônio após a explosão do fenômeno. A aurora boreal é uma das maravilhas naturais mais deslumbrantes e misteriosas da Terra. Esse fenômeno ocorre quando partículas carregadas do Sol, chamadas de vento solar, colidem com a atmosfera da Terra, gerando luzes brilhantes e coloridas no céu. Essas luzes são mais visíveis perto dos polos, no caso da aurora boreal, no hemisfério norte, e da aurora austral no hemisfério sul. A beleza das auroras boreais não se limita apenas às cores vibrantes que dançam pelo céu. Elas também têm uma forte ligação com a mitologia e as crenças culturais. Os antigos vikings acreditavam que as auroras eram um reflexo das armaduras das valquírias, enquanto outras culturas indígenas da América do Norte viam as luzes como sinais dos espíritos ancestrais. Hoje é uma das maiores atrações turísticas do Ártico, com milhões de pessoas viajando para locais como Noruega, Suécia e Canadá para testemunhar o fenômeno em toda a sua glória. A aurora boreal também tem sido associada a importantes estudos científicos sobre a interação entre o Sol e a Terra, proporcionando insights sobre o clima espacial e os efeitos solares no nosso planeta. Os jatos gigantes são uma das formas mais misteriosas de descargas elétricas, ocorrendo entre as nuvens de tempestades e a ionosfera da Terra. Diferente dos relâmpagos que conhecemos, que ocorrem entre nuvens ou entre a nuvem e o solo, os jatos gigantes são descargas de eletricidade que se estendem para o espaço. Esses jatos podem atingir altitudes de até 80 km, sendo visíveis como um flash brilhante que dispara para o céu. O fenômeno foi identificado pela primeira vez em 2001, quando cientistas observaram esses jatos durante uma tempestade sobre a China. Eles são muito raros e, em muitos casos, ocorrem sem serem detectados por humanos. No entanto, com o uso de câmeras sensíveis à luz e radares, os cientistas conseguiram capturar imagens desses jatos impressionantes. Em algumas ocasiões, os jatos podem ser vistos como uma coluna luminosa que conecta a base de uma nuvem com a ionosfera, sendo extremamente brilhante e chamativo. O estudo dos jatos gigantes pode ajudar os cientistas a entender melhor os fenômenos atmosféricos e as interações entre a Terra e o espaço, além de fornecer mais informações sobre as condições atmosféricas extremas que podem afetar as comunicações e os satélites. O Sol negro não tem nada a ver com o que sua denominação possa sugerir, ao contrário, é um fenômeno incrível que ocorre em algumas partes da Dinamarca, especialmente na cidade de Ringbin, onde milhões de estorninhos se reúnem em enormes bandos durante o outono. Durante essa época, as aves formam padrões no céu, criando uma massa escura que parece cobrir o Sol, de onde vem o nome Sol negro. Esse fenômeno ocorre principalmente no final do dia, quando o Sol está se pondo. As aves se movem em uníssono, criando um espetáculo visual impressionante. Embora o fenômeno seja lindo de se ver, ele também é uma resposta instintiva dos estorninhos, que se agrupam para se proteger de predadores como falcões. O Sol negro pode ser observado durante algumas semanas no outono e tem se tornado uma atração turística única na Dinamarca, atraindo pessoas do mundo inteiro para presenciar esse magnífico espetáculo de aves. Além de sua beleza, esse fenômeno também é um exemplo fascinante de como os animais podem interagir com o ambiente e entre si para garantir a sobrevivência. O gelo inflamável é uma substância que parece ser completamente contraditória. Trata-se de um tipo de gelo que, quando exposto ao fogo, pode pegar fogo. Esse fenômeno ocorre devido à presença de hidratos de metano, moléculas de gás metano que ficam aprisionadas dentro de cristais de gelo. O metano, um gás inflamável, pode ser liberado quando o gelo é aquecido, criando uma chama. Esse fenômeno é encontrado principalmente no fundo dos oceanos e nas regiões polares, onde o gelo forma camadas espessas e o metano fica aprisionado dentro dele. Quando o gelo é derretido, o metano se libera e, se estiver em contato com uma fonte de ignição, pode pegar fogo. Esse gelo inflamável tem sido objeto de estudo dos cientistas,
pois pode ser uma fonte potencial de combustível, mas também apresenta riscos ambientais se liberado em grandes quantidades. A descoberta de hidratos de metano na Terra e em outros planetas também pode nos ajudar a entender melhor os ciclos de gases e como eles afetam o clima global. Porém, o potencial explosivo do metano no gelo continua sendo uma preocupação. O evento Tunguska é um dos maiores e mais misteriosos eventos cósmicos registrados na história moderna. Em 30 de junho de 1908, uma enorme explosão ocorreu na região da Sibéria, na Rússia, que foi mais de 1000 vezes mais potente que a bomba de Hiroshima. A explosão, que ocorreu sem a queda de nenhum objeto visível, é atribuída à explosão de um meteoro ou cometa enquanto ainda estava acima da superfície da Terra, criando uma onda de choque que derrubou árvores por uma área de cerca de 2.150 km². Até hoje, os cientistas não sabem exatamente o que causou a explosão, mas acreditam que foi devido à entrada de um grande pedaço de matéria cósmica na atmosfera. Esse evento é lembrado como uma advertência dos riscos que objetos do espaço representam para o nosso planeta. Embora a região onde ocorreu o evento fosse remota, a potência da explosão teria causado danos massivos caso tivesse ocorrido em uma área densamente povoada. O evento de Tunguska continua a ser um dos estudos de caso mais fascinantes da física e da astronomia. Cataratas de sangue é um fenômeno natural impressionante localizado na Antártida, mais especificamente na geleira Taylor, na região do deserto seco de McMurdo. Trata-se de uma corrente de água vermelha que se desvia da geleira e desce pelas rochas em uma aparência dramática, semelhante ao sangue escorrendo das pedras. A origem do nome cataratas de sangue vem justamente dessa aparência visual única. O fenômeno ocorre devido à presença de ferro dissolvido na água que, ao entrar em contato com o oxigênio, sofre uma reação química, oxida e assume uma cor vermelha intensa. Essa água rica em ferro vem de um lago salgado subglacial, onde as condições extremas de temperatura e falta de luz permitem que micro-organismos sobrevivam em um ambiente de alta salinidade e baixo oxigênio. Embora a aparência de sangue seja chocante, cataratas de sangue é uma demonstração de como a vida pode persistir em condições extremas e como reações químicas podem criar fenômenos naturais visualmente impactantes. A água que escorre da geleira foi isolada por milhões de anos, o que torna a pesquisa sobre o local ainda mais interessante para cientistas que buscam entender como organismos podem sobreviver em ambientes extremos, como os encontrados em outros planetas. Além de seu impacto visual, cataratas de sangue também é um exemplo fascinante da interação entre geologia, química e biologia, tornando-se um local de estudo e fascínio científico. Esses fenômenos naturais nos lembram da grandiosidade e complexidade do nosso planeta. Seja por sua beleza estonteante ou pelos mistérios que ainda desafiam os cientistas, a natureza continua a nos surpreender. A Terra, com todas as suas maravilhas e enigmas, sempre nos deixará maravilhados. Gostou de descobrir esses fenômenos incríveis da natureza? Então não esqueça de deixar seu like, comentar qual foi o mais impressionante para você e se inscrever no canal para mais curiosidades como essa. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos fascinantes. Até a próxima!